Senhor Jesus, um bom dia a todos com Cristo no coração, que todos tenham uma ótima segunda-feira, um início de semana abençoado, amém? Meus irmãos, quero trazer uma reflexão para a nossa vida nesse dia, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o 7, amém? Que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo dirige-se primeiro a Deus, louvando-o, enquanto reconhece que Jesus se humilhou-se a si mesmo quando por essa terra passou. E Paulo chama a Deus de Pai, visto que Paulo estava transtornado por não encontrar-se Tito em Troade. Nós vemos isso no capítulo 2 de 2 Coríntios 2,13, que diz assim, Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então veja bem, Paulo precisava de consolação, encorajamento, incentivo e ânimo. A palavra consolação, irmãos, ela aparece 10 vezes nos versículos 3 e 7, num total de 29 vezes em 2 Coríntios. Todas derivam da palavra grega parakéleo, que tem a ideia de ajuda ou encorajamento. Deus é a fonte, meu irmão, é o doador de todo tipo de encorajamento que eu e você precisamos. Não precisamos buscar em outra fonte a não ser em Deus. Precisamos confiar em Deus. E a todo momento, irmãos, Paulo, ele passa por alguns sofrimentos, e ele olha para quem? Para Jesus Cristo, ele olha para Deus. Paulo ele sofre muito, irmãos, mas sempre estava pronto para encorajar os outros. Nós vemos que Paulo, a vida do apóstolo Paulo, irmãos, se nós pegarmos, olha o sofrimento de Paulo. Foi preso, não foi uma ou duas vezes, foi várias vezes. Paulo apanhou, Paulo foi perseguido, Paulo denunciou os falsos profetas, Paulo, aleluia, Jesus, advertiu os líderes das igrejas. Paulo fundou igrejas, e mesmo assim, irmãos, quando Paulo estava ali, que qualquer um de nós, hoje pode ver, qualquer coisinha hoje, irmãos, e muitos cristãos os abalam a ponto de não orarem, não buscar a Deus, de não fazerem a obra de Deus, simplesmente se acomodam, ficam ali estáticos, e hoje virou moda, eu ouço a palavra de Deus, eu estou sendo ministrado, eu glorifico e exalto ali, mas daqui a pouco, irmãos, muitos estão cabisbaixos, estão ali sem ânimo, sem vontade, dizem acreditar em Deus, mas se deixam abater e não confiam verdadeiramente em Deus. Os sofrimentos de Cristo, irmãos, só terminaram quando Jesus disse, está consumado. Mas as mesmas dificuldades incrédulos e os falsos
cristão da época, né, que os fariseus hipócritas, aquele povo ali que andava junto com a multidão, que levaram Jesus até aquela cruz, irmãos, era um povo que precisava dele, era um povo que precisava de Jesus, porque todos nós precisamos dele, né? Então, irmãos, Paulo é um exemplo de alguém que pode nos dar ânimo. O apóstolo Paulo, o escrito das Escrituras, ao qual Paulo escreve com a ajuda de alguns irmãos, em momento de aflição, em momento de desespero que você tivesse sentido, vai ler a tua Bíblia, vai orar, vai falar com Deus, irmãos. Precisamos desabafar com Deus. A maioria hoje desabafa, irmãos, no status do WhatsApp, desabafa em rede social. Isso é ridículo, isso é feio, principalmente para nós cristãos que dizemos confiar em Deus, dizemos acreditar de alma que Deus está conosco. Não adianta, irmãos, eu dizer que Deus é tudo para mim, eu falar que Deus está no controle de tudo, e daqui a pouco eu postar algo lá, jogando tudo que está aqui dentro no WhatsApp, ou senão no Facebook. Viu? Dobra o teu joelho, entra no teu quarto, fala com Deus, desabafa com Deus, irmãos. Desabafa com Deus. Precisamos urgentemente, irmãos, voltar ao primeiro amor, voltar a buscar de Deus o ânimo, sabe? Buscar de Deus o desejo de se alegrar, porque, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a vossa força. Nós temos que olhar para Deus. Precisamos, irmãos, urgentemente acreditar que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes, irmãos, tem situações que passamos na vida que nós achamos que é o inimigo, que não é o inimigo não, é o próprio Deus permitindo, irmãos, que eu e você passe por aquilo para moldar o meu e o seu caráter, para que eu e você, irmãos, venha reconhecer que nós temos que se alegrar nele, é nele, se alegrar. A alegria perfeita está em Deus, irmãos, porque muitas das vezes se alegramos com coisas que compramos, que ganhamos, só que isso daí não é alegria verdadeira, porque isso daí a Bíblia diz que é trapo de imundícia, que simplesmente não serve para nada, que vai ser tudo queimado. A Bíblia diz em 2 Coríntios, irmãos, o capítulo 1, verso 9, diz assim, mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha só, então a nossa confiança tem que estar em Deus. Você tem que olhar para o céu, você tem que olhar para o Senhor Jesus, confiarmos nele, confiar em Deus. E muitas das vezes, como eu disse e repito, por essa palavra que nós lemos, tudo que passamos, irmãos, é permissão de Deus, é permissão de Deus. Você pode falar, pastor, mas tem muita gente que planta, né? Planta aí vento e vai colher tempestade. Sabemos, irmãos, que tudo que nós plantamos, vamos colher. Independente de quem você seja, irmão, independente da posição que você seja, tudo que você plantou, você colhe. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da vida. Mas a esperança é Cristo, a esperança é Cristo. Devemos olhar, irmãos, para o céu, devemos pedir a Deus, fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito, mas ele encorajava as pessoas. O apóstolo Paulo, preso com Paulo e Silas, quando aquele carcereiro quis tirar a própria vida, ele disse, não faça tal coisa, estamos todos aqui. E em meio à surra que Paulo levou, que Silas levou, eles ainda consolaram aquele homem, ainda salvaram a alma dele, foram lá pregar o evangelho para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem, com a família dele, se batizaram, creram em Jesus e foram salvos. Então, meus irmãos, em meio à dor, em meio à desesperança, em meio à falta de ânimo,
Encontre ânimo em Deus. Encontre o ânimo em Deus. O Senhor é a nossa força. É Deus. Nós precisamos olhar para o céu, precisamos olhar para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Sabe, meus irmãos? E procurar viver a palavra de Deus na sua totalidade. Não só apenas falarmos da palavra, mas viver, colocá-la em prática. É simplesmente, irmãos, doar ao próximo aquilo que gostaríamos de receber. Simplesmente é isso, irmãos. A vida se baseia nisso. Não faça com o teu próximo aquilo que você não quer que faça com você. Ah, mas pastor, muitos falam na minha vida, muitos fazem mal para mim. Irmãos, orem pela vida desses aí. Ore, entregue na mão de Deus. Faça como o apóstolo Paulo disse. Sabe, o apóstolo Paulo disse que ele deixou algumas pessoas na mão de Deus e pediu a Deus que Deus pagasse essas pessoas segundo as obras deles. Então, faça essa oração, que Deus pague, irmãos, a cada um segundo as suas obras. Eu sempre digo, irmãos, assim, eu tenho uma frase comigo que é minha, é algo que um dia brotou em meu coração. Eu desejo a você o dobro daquilo que você deseja para mim. Ô pastor, mas e se eu desejar mal para o senhor? Você vai receber o dobro do mal que você deseja para mim. Mas não partiu de mim, partiu de você. Se você deseja o bem para mim, você vai receber o dobro do bem que você deseja para mim. Não partiu de mim, partiu de você. Amém? Que nós venhamos a compreender isso, igreja. Que nós venhamos a ter ânimo, a descansar o nosso coração em Deus. A descansar em Deus. Quem confia em Deus descansa nele. E sabe que Deus, ele está, o que, irmãos? Cuidando de tudo. É o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus.